Pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal, Edson Guerreiro falando. Então no vídeo de hoje nós vamos descobrir aqui por que todo mundo está vendendo o tempo todo. Então se você ainda não conhece esse assunto, se você gostaria de saber um pouco mais desse assunto, fica conosco nesse vídeo que nós vamos estar apresentando aqui. A arte de vender é qualquer forma de esforço pela qual uma pessoa convença a outra a cooperar. Então, se você tem interesse neste assunto, fique conosco até o final deste vídeo que você vai entender melhor. Então, se você parar para pensar hoje, a partir do momento que você começa a conversar com alguém, explicando a sua ideia, já é uma forma de você estar vendendo aquela sua ideia que você quer que seu amigo entenda. Então, isso é importante você entender. Tudo que você vai fazer já é uma parte de venda. Pensando de uma outra forma, se você está buscando um emprego hoje, o que você precisa fazer? Você precisa se vender ali para você ser contratado. Se você não conseguir se vender da forma correta, você não vai conseguir ser contratado pelo empregador. Então você precisa se vender ali, saber vender o seu bem mais precioso ali, que é você. Então você precisa estar apto para que o seu contratado venha contratar você naquele momento. Outra ideia importante é se você quer um empréstimo. O que vai acontecer se você quer um empréstimo ao banco? O banco ele vai querer entender o seu negócio. O banco quer entender para que você quer aquele empréstimo. Então, você vai fazer o quê? Você vai vender a ideia do seu negócio. Então, exemplo, uma empresa ali quer fazer um empréstimo de 100 mil, 200 mil, 1 milhão de reais. Ela precisa o quê? Ela precisa vender a ideia dela. Por que ela quer aquele empréstimo? Como que ela vai devolver, quais são as ideias que ela tem, que o dono tem ali para empregar aquele dinheiro. Então ele precisa primeiramente vender a ideia dele para empregar aquele dinheiro, porque o banco ele precisa de certeza que o dinheiro vai voltar para ele. Então ele precisa realmente ali que o empresário que está emprestando dinheiro vai devolver para ele com certeza. Então o empresário precisa fazer o quê? Vender a ideia do negócio dele e provar que ele vai devolver o dinheiro para o banco. Outra ideia importante são os professores. Os professores eles vendem lições. Se você parar para pensar hoje, todos aí que frequentaram a faculdade, o professor quando ele vai dar aula, ele ganha ali por cada aula que ele dá. Então ele ganha justamente essa questão de lição. Então, por exemplo, a aula de hoje é sobre logística. Aí ele vai ganhar referente àquela aula de hoje. Então, ele ganha por cada lição que ele dá, ele ganha por cada aula que ele dá. Então, ele está ali se vendendo ali na sala de aula, ele está realmente vendendo o conhecimento que ele adquiriu ali por anos e ele está passando ali para outros alunos e com isso ele está fazendo um processo de vendas dentro da sala de aula. A partir do momento que ele passa o conhecimento para outras pessoas, ele está vendendo ali o conhecimento dele. Outro exemplo muito importante que nós vemos hoje são as plataformas digitais. Aí nós temos muitos aí cursos digitais dentro de plataforma, onde os criadores de curso eles se vendem dentro daquelas plataformas e outras pessoas ali que se afiliam ao curso dele, mas ele ganha comissão para vender aquele curso. Então isso aí é um exemplo bem claro de vendas que nós podemos usar aí no nosso dia a dia para estar entendendo aí o processo do porquê todo mundo está vendendo o tempo todo, beleza? Os políticos eles se vendem aos cargos. Então para você que não entende aí muito, não gosta de política, assim como eu não gosto muito de falar de política, mas aqui é uma ideia de venda, nós estamos falando aqui sobre venda. Então aqui vem ao caso porque os políticos aí se vendem por cargo. Ali quando chega perto da eleição, ele começa a lhe vender o que ele faz, ele começa a lhe vender o que ele fez, ele começa a vender ali porque ele é bom, ele começa a lhe vender porque ele é melhor que o outro candidato, ele começa a lhe se vender ali como é que ele vai fazer melhor do que a gestão anterior. Então tudo isso aí faz parte de um processo de venda. Ele está vendendo ali a personalidade dele, está vendendo ali o caráter que ele promete ter, o caráter ali que ele diz que tem. A partir disso as pessoas começam a acreditar nisso, a partir disso as pessoas vão votar nele no dia da eleição. Então isso é mais uma ideia importante ali de venda. Outra questão importante são os ministros religiosos. Eles vendem o quê? Eles vendem os seus sermões. Como os seus sermões? São aqueles líderes religiosos que vão ali fazer pregações na igreja, que vão ali fazer pregações em estádios, que vão fazer pregações em vários lugares. Então, o que eles estão fazendo ali? Eles estão vendendo o seu sermão. Não é todas as vezes, mas
isso também passa a ser um exemplo de vendas. Outro exemplo é os advogados. O que eles fazem? Os advogados, eles vendem os casos dos seus clientes para os juízes e para o júri. Então, o que o advogado precisa fazer? Ele precisa pegar o caso do cliente dele ali, estudar e vender para os juízes e para os júris, para que o júri entenda o caso do cliente dele e venha inocentar o cliente dele. Com isso, ele faz ali o processo de venda onde ele está vendendo o caso do cliente dele. Então, se nós pararmos para pensar hoje, a maioria das tentativas de venda são fracassadas, porque as pessoas não param para estudar realmente o que é venda. Para muita gente, quem trabalha com vendas é aquela pessoa ali que não deu certo na vida, é aquela pessoa ali que nunca deu certo em nada, que não conseguiu faculdade, que não conseguiu ali nem concluir os seus estudos. As pessoas pensam isso, mas aí então por quê? Porque muitas pessoas não dão certo com vendas, porque a vendas ela requer estudo, a vendas ela requer estratégia, a venda ela quer conhecimento sobre persuasão, porque se você não conseguir persuadir o seu cliente, você não vai conseguir vender para ele. Se você chegar com o seu cliente hoje dando a entender que você quer vender algo para ele, o cliente aí nunca quer que alguém chegue vendendo algo para ele. O cliente sempre quer encontrar o produto por ele só. Como assim? O cliente sempre quer encontrar o produto por ele só. O cliente quer encontrar o produto da forma dele. Por exemplo, ele vai pesquisar, ele vai em sites, ele quer encontrar por ele só. Ele não quer que alguém chegue ali com ele e fale, eu vim aqui vender um celular X, eu vim aqui vender um carro Y. Então, ele realmente quer por ele só sair pesquisando, por ele só encontrar o produto que ele gostaria de comprar. Por isso, os vendedores que realmente são profissionais, eles não ficam oferecendo produto de porta em porta. Eles realmente ali ficam usando estratégia para atrair clientes até a loja dele ou então até ele, para que ele possa realmente ali explicar o produto dele para a pessoa certa. Um detalhe muito importante, não sei se você já parou para analisar, mas se você parar para pensar hoje, diplomas universitários, ali, cursos aleatórios ali não serve de muita coisa se você não souber vender. Então não adianta nada se você tiver uma faculdade de Direito, se você tiver uma faculdade de Medicina, vai adiantar muito se você não souber se expressar, se você não souber vender, se você não souber se vender. Então, qual é o seu bem mais precioso hoje? O seu bem mais precioso hoje é você. Você precisa saber se vender. Você precisa realmente ali persuadir as pessoas para que você consiga ali se colocar num local de trabalho bom. O que acontece hoje? A maioria das pessoas, elas vão na primeira empresa que chamam ela. Mas qual é o ideal? O ideal é o funcionário escolher a empresa, pesquisar as empresas corretamente aonde ele quer trabalhar. Se você for na primeira empresa que chamar você depois pode até reclamar do plano de carreira daquela empresa, pode até reclamar ali que aquela empresa não é boa, mas de quem foi a culpa? A culpa foi sua, porque você aceitou a proposta da empresa, você foi à entrevista, você se dedicou, você passou. Então, isso tudo aí faz parte de um processo de venda, onde você se vendeu para aquela empresa aceitou você. Agora é você se destacar, se vender lá dentro para permanecer no seu trabalho. Então, se você não se vende da forma correta dentro de uma organização, você não vai conseguir subir de cargo, você não vai conseguir conquistar as pessoas ali que trabalham com você. Então, tudo isso aí é um ponto importante para nós pararmos e analisarmos hoje na nossa vida, em tudo o que está acontecendo no mundo hoje. Para uma pessoa ali que não está empregada, uma pessoa desempregada, o que ela precisa fazer? Ela precisa ali criar oportunidades, ela precisa ali estudar novas estratégias, aonde ela venha criar oportunidade para ela conseguir se vender da melhor forma, para ela conseguir se desenvolver, não somente na internet, mas também ali fora dela. A internet hoje é uma ferramenta top que está ajudando muita gente a se desenvolver, a crescer e a aparecer. Mas também tem ali a questão de você realmente saber se vender quando você for chamado para uma entrevista de emprego. Qual é a primeira coisa que você precisa entender para uma entrevista de emprego? É estudar a empresa que você vai fazer a sua entrevista. A partir do momento que você consegue estudar a empresa que você vai fazer a entrevista, o entrevistador vai entender que você está em busca de novas oportunidades. E isso aí vai abrir portas para você. Se você se dedicar, você vai acabar saindo na frente dos outros candidatos. Isso faz a diferença na hora de você conseguir uma vaga de emprego. Então, se você parar para pensar hoje, toda a nossa vida, toda a nossa trajetória,
ela é dentro de vendas. Então, se você hoje precisa ali fazer algo, conseguir ali conquistar a confiança de alguém, você precisa vender a sua personalidade para essa pessoa, para que ela venha acreditar em você, para que ela venha acreditar realmente que você ali é uma pessoa de bom caráter. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. A partir de hoje, nós vamos começar aí uma série de vídeos sobre vendas, e você que acompanha o nosso canal será muito bem-vindo a estar acompanhando essa série de vídeos, onde nós vamos estar falando ali sobre vendas. E você que realmente ele tem interesse de estar adquirindo esse conhecimento aí, nós vamos estar aplicando ali os métodos ali do livro de Napoleão Hills, os métodos de vendas ali de Napoleão Hills, tá bom? Então, para você que gosta de vendas, para você que gosta de adquirir conhecimento, fica conosco no nosso canal, que nós temos muito conteúdo aqui para você estar se autodesenvolvendo, para você estar crescendo, tá bom? Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa o like. E eu quero agradecer você também que chegou até aqui no final desse vídeo. Um forte abraço para você e fique com Deus!